Hoje estamos aqui em Vista Alegre, zona norte do Rio, com Pedro Machado. Pedro é escritor, professor e publicou o livro Encruzilhadas Suburbanas. Ele, inclusive, é um dos organizadores também. Como é que foi organizar esse livro? Esse foi um presente que o Rolê Literário me deu, né, de poder estar organizando o grande livro do Rolê Literário, né, a grande antologia do Rolê Literário, e conhecer 22 autores, né, com estilos diferentes, com questões diferentes, né, formando aqui essa obra lindíssima, publicada pela editora Oficina Raquel. Tá fresquinho, é lançamento. E a gente continua essa história lá da Areninha Cultural João Bosco, do outro lado da calçada. Bora pra lá, bora, Pedro. Acho que é um trabalho meio que também de artesanal, né? Você pegar a história de outros colegas escritores e colocar tudo com coerência, coesão, né? Num livro só. Então, sim, a primeira dificuldade, que depois se tornou uma virtude do livro, inclusive, foi a diversidade de relatos e de temas, né? Cada autor com seu estilo, né? Com as suas questões, e por isso veio a ideia de separar o livro em 4 caminhos, né? Na verdade, o livro é o lugar onde esses 4 caminhos se encontram, né? E os contos foram divididos em 4 caminhos. O primeiro caminho é o caminho dos retratos, né? É o caminho dos contos que retratam algumas das personalidades mais marcantes nos subúrbios cariocas, né? O segundo caminho é o caminho das tensões e desgostos, que é o caminho onde há histórias que trazem os conflitos, a violência, né? Que ocorrem nos subúrbios também, né? O subúrbio é um lugar de alegria, mas também de desgostos, né? É um lugar de desgostos, mas também de alegria. Tem conflito como todo lugar Isso. que tem pessoas, né? Exatamente. Então esse caminho traz um pouco dessas tensões e desses desgostos, né? O terceiro caminho traz os contos que falam da memória. As memórias afetivas, né, dos subúrbios do Rio, né, e que envolve algumas das personalidades também desse subúrbio bem marcantes. Isso é importante você falar porque as pessoas que são pretas em diáspora, né, como a gente costuma falar, tem aquela cultura da árvore do esquecimento, né? Então trazer a memória, né, é algo Exatamente. também que reforça a nossa história, né? E algumas pessoas já falam até hoje da árvore da lembrança, do rememoramento, enfim. Eu não lembro agora o termo correto, o termo que eu já ouvi. Mas era como se fosse desfazendo o caminho que havia sido inicialmente pensado pra gente, que era ficar dando voltas em torno da árvore do esquecimento. Exatamente. O subúrbio é lugar de memória também, né? Às vezes, quando se pensa na memória da cidade do Rio, até do estado do Rio, se pensa muito em centro e zona sul, né? Quando você percebe que a memória da cidade mesmo está nos subúrbios. Lima Barreto já trazia essa questão, né? E o quarto caminho é o caminho das metamorfoses, né? Quando falo de encruzilhada, eu tenho que falar também de metamorfose, de nova criação, de novas formas, né? Então, o livro se divide nesses 4 caminhos, né? Por isso é uma encruzilhada suburbana, são encruzilhadas suburbanas, né? Tivemos uma estreia do livro, né? Um lançamento na Bienal do Livro, e depois tivemos o grande lançamento no Bar do Papa, né? Em Cascadura, um rolê literário e os convidados do rolê presentes, né? E quais são suas referências suburbanas, assim? Minhas referências, pessoalmente, Cartola, o próprio Lima Barreto, né? Que vai ser aquele que vai trazer de forma mais evidente na literatura negro-brasileira e na literatura brasileira, né? O subúrbio, né? como um lugar de gente, como um lugar de arte, como um lugar de questões importantes, né?
não só para o Rio quanto para o Brasil. Uhum. Né? E quando a gente fala de encruzilhadas suburbanas, a gente não consegue não olhar para a palavra encruzilhadas, Sim. né? Que ela tem um lugar no imaginário brasileiro. Então, quando você fala assim, encruzilhada, se eu fechar meus olhos e imaginar uma encruzilhada, automaticamente eu sou levado a pensar, pelo menos no meu caso, numa religião de matriz africana, né? Que tem ali usa encruzilhada, né? Tem ali os caminhos da encruzilhada, enfim. Tem alguma coisa a ver com isso ou não? É só realmente subúrbio como um ponto de encontro, subúrbio como um ponto de convergência? Então, tem muito a ver. Por quê? Né? Quando nós falamos a palavra encruzilhada, há duas referências, né? Uma referência ocidental, né? De encruzilhada como algo ruim. Estou numa encruzilhada. É um problema que eu não sei resolver. Encruzilhada como um problema, né? E existe uma noção afro-brasileira que está nas religiões de matriz africana de encruzilhada como Exu, como criação, como lugar de... Potência, força. Potência, oportunidade, encontro, né? Porque a criação vem de encontros, a própria criação literária vem de encontros e inclusive, isso é um dos sentidos do livro, né? O livro é um encontro de autores. Nada mais que uma encruzilhada, né? Sim. Até se a gente for observar o nosso dia a dia nas ruas, a encruzilhada nada mais é que o encontro, né? A convergência, né? De vários caminhos ali que vão dar num outro lugar possível. Sim, até porque a literatura não se faz totalmente sozinho, né? Nós fazemos literatura a partir das nossas experiências com outras pessoas, né? E literatura é sempre sobre gente. Não importa qual seja a questão que envolva, no final das contas é sobre gente. E qual é a gente que você quer representar nesse livro? Que gente é essa? Que suburbano é esse que você quer ver aqui nesse livro? Aí que tá, justamente essa é a questão. A novidade do livro é não ter um tipo de suburbano específico. Na verdade, o livro fala sobre justamente não haver tipos. Não existe o tipo do suburbano, né? Existem várias pessoas no subúrbio, cada uma dessas pessoas com suas questões. Então, por exemplo, às vezes eu tenho o estereótipo. O suburbano é o cara que gosta de uma cerveja no final de semana, pagode ou samba, tem uma religião de matriz africana, por exemplo. Mas e os evangélicos que moram nos subúrbios? E os ateus que moram no subúrbio? E aqueles que não bebem? E, enfim, nos subúrbios você sente tudo. E a diversidade do subúrbio, né? Exatamente. Onde ela fica. Então, na verdade, a preocupação foi representar essa diversidade de pessoas nos subúrbios e justamente mostrar que essas pessoas, não importa qual seja a formação delas, a religião, a cultura que elas produzem, né? Elas são pessoas que criam aquilo que nós conhecemos como cultura carioca, né? A cultura carioca não é só Ipanema, não é só Botafogo, não é só centro, né? A gente está aqui agora gravando em Vista Alegre, Zona Norte, subúrbio, né? Na Arena Cultural. E aí, o que acontece? A gente muitas vezes exporta as coisas, né? A gente bota para outro lado do túnel, como a gente costuma falar no nosso dia a dia. E às vezes fica suburbano assim, poxa, mas tudo que eu quero tá lá. Tem que ir para longe, tem que pegar o metrô, tem que pegar o trem, tem que atravessar o Rebouças, tem que pegar o Santa Bárbara, não sei o quê. E fica numa situação de não ter, às vezes, orgulho de ser suburbano. Eu queria agora te ouvir a respeito dessa sua visão do suburbano, que às vezes fica, poxa, onde você mora? Eu moro perto de algum lugar que supostamente é um lugar melhor, mas enfim, é um bairro como outro qualquer, gente, né? Então, acho que a primeira coisa a se discutir aí é a noção de subúrbio que se tem aqui no Rio, né? Porque subúrbio, quando se fala geralmente sobre subúrbio aqui, não estamos falando de um lugar geográfico, estamos falando de um lugar social. Então, no Rio de Janeiro, por muito tempo, subúrbio não é o lugar afastado do centro. Subúrbio é lugar de pobreza, lugar de onde você não tinha como morar num lugar melhor e foi para o subúrbio, né? Ou para os subúrbios, né? Então,
durante décadas, né, ou séculos, né, se criou aqui no Rio essa imagem do subúrbio como um lugar onde só tem pobreza, só tem miséria, só tem violência. Então isso influi nessa imagem que às vezes o próprio suburbano tem, de não querer dizer que mora num subúrbio ou em uma favela, né? Agora, de uns tempos para cá, né, nós temos visto o contrário também, né? Suburbanos que têm tido essa noção de que muitas vezes as culturas dos subúrbios, ao mesmo tempo que são admiradas, são silenciadas como realmente cultura, né? É aquela coisa, o que vem, bossa nova é cultura, funk não, pagode não. Então, aos poucos, os suburbanos têm percebido que aquilo que eles fazem não é uma cultura menor, né? Na verdade, boa parte dos suburbanos sempre souberam disso, né? Não estamos falando a nível de mídia, né? Uhum. E aí o que acontece? Tem tido esse orgulho de falar que é do subúrbio, principalmente por parte de alguns coletivos, né? Como o próprio Rolê Literário que eu falei, né? Que tem como objetivo justamente isso, o orgulho de ser suburbano, né? De fazer literatura e uma literatura do subúrbio, não só que o autor é do subúrbio, mas que retrata as vivências dos subúrbios do Rio. E isso que o Encruzilhadas Suburbanas também traz. Vivências dos subúrbios, não é apenas aquele tipo de história que só troquei o nome do bairro. Não, são experiências específicas que se vivem em alguns subúrbios do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. Quais são as suas experiências suburbanas assim que você lembra, talvez do Pedro pequeno, ainda criança, que você tem uma saudade, que você tem algo que te emociona, que te move dentro de você? Uma lembrança? Vou falar uma de Caxias, né, e outra da Penha, né. Em Caxias, né, a feira de domingo de Caxias, né. Aquela ali perto da estação de trem. Isso, que todo domingo, né, eu ia para a igreja com meu tio, né, aí quando dava umas 11 horas, já terminava o culto, aí nós íamos na feira, caldo de cana, né, caldo de cana com pastel, óbvio, né. Clássico. E nós ficávamos procurando livro usado e CDs usados de música clássica, que meu tio me ensinou a gostar de música clássica também, né. E nós ficávamos procurando, né? E engraçado que é a experiência de um sebo, né? Engraçado que o subúrbio também tem, daqui a pouco eu vou falar do Meyer, né? Tem um sebo de livraria lá bem interessante nesse sentido. E aí nós procurávamos os livros, né? E eram achados, assim. Você vê assim, numa feira, nós fazíamos achados intelectuais, assim, né? Tanto de livros quanto de compositores, né? E aí também tudo barato, né? A gente comprava um iogurte, comprava várias coisas ali, comia um monte de coisa, né? Então, assim, é uma lembrança afetiva, né, dos domingos, quando eu... E uma outra lembrança afetiva que você tem da Penha, que você ia falar? Da Penha, então, eu sou professor da Escola Municipal Bernardo Vasconcelos, na Penha, né, ali na entrada da Vila Cruzeiro. E ali é questão da convivência mesmo com meus alunos, né? Que são ali, a maior parte deles são da Vila Cruzeiro, né? Isso tem que idade, mais ou menos? Entre 12 e 15. Né? Eu sou professor de Fundamental 1, né? De 6º ao 9º ano. Né? E ali eu tenho muitos momentos interessantes ali, afetivos. Um deles foi quando eu estreiei na sala de leitura da escola o Espaço Afro-Brasileiro, né? De literatura e culturas, né? Que é um espaço, sala de leitura, onde você tem autores negros brasileiros e africanos, né? E aí eu tive o apoio da coordenadora Angélica Alves, da diretora Daniela Zini, né? E aí montei esse espaço, que estreou em 2021 ali, e que muitas crianças tiveram acesso a certos autores, e a história de certas pessoas importantes da cultura afro-brasileira com os livros dali, né? Carolina Maria de Jesus, Abdias Nascimento, né? Assim, não é o nosso tema central falar da Lei 10.639,
mas é impossível não aproveitar a oportunidade para, né, não falar dela, já que estou diante de um escritor que também, que além de ser escritor, também é professor. O que você acha a respeito da aplicação dessa lei que em 2023 completou 20 anos? Então, para 20 anos de lei, ela foi muito pouco aplicada de verdade nas escolas ainda, né? Embora você veja um movimento muito grande de professores que têm buscado se especializar em vários aspectos das culturas africanas e afro-brasileiras e têm trazido isso para a sala de aula. Mas ainda, acho que comparado com o tempo em que existe a lei, ainda é muito pouco que foi feito, embora o que tenha sido feito tenha sido grandioso, principalmente o que eu tenho observado quanto a alguns colegas meus da Prefeitura do Rio, né? Tem sido feito grandes coisas. Ainda não com o volume que queríamos, né? Mas estamos avançando. Pedro, vou te pedir licença rapidinho então, a gente vai ter que fazer um intervalo rápido, mas o Câmara Rio Entrevista volta já já. Estamos de volta com Câmara Rio Entrevista, direto da Areninha Cultural João Bosco, na Zona Norte. Pedro, escritor e professor, está aqui junto com a gente hoje. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, tá, Pedro? Eu que agradeço por essa oportunidade de estar falando da minha literatura e da literatura dos subúrbios do Rio. A oportunidade é nossa de estar aqui te ouvindo. Já queria voltar nesse segundo bloco, sabendo de você o porquê que você tem algumas referências negras na sua história. Pode ser óbvio, né? Mas pode não ser tão óbvio assim, então queria que você falasse também. Então, na minha história com a literatura, eu creio que a minha história é parecida com de muitos que nasceram ali no final dos anos 80 e 90, né? Em que a nossa referência literária ainda era bem europeia, né? Então, na adolescência eu lia Shakespeare, Goethe, Dante, são autores que me influenciam até hoje. Porém, né, eu me reconheci com o tempo, né, ainda na adolescência, em poetas como Cruz e Souza, né? Depois fui me reconhecer em Machado, né? Em Machado, Lima. inclusive, é interessantíssimo, porque quando eu era criança, eu pensava que Machado de Assis era branco. Sim, também. Né? Um Também. processo de Fui embranquecimento. descobrir mais tarde. Eu fui descobrir, assim, na história da minha vida ontem, né, praticamente. Eu acho que, sei lá, é uma coisa pra gente poder refletir, né, sobre isso. Sim, sim. E aí eu, conhecendo esses autores, o Lima, o Machado, Cruz e Souza, que se tornou meu poeta favorito, né? Até hoje a obra dele influencia muito a minha obra. Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz, são autores que de certa forma me influenciam, né? Solano Trindade também, né? Até a questão das masculinidades negras, né? Acho que é algo importante trazer para a literatura, que eu sempre trago também. É algo que é a influência do Solano Trindade também. Sim, eu queria também que você falasse como que foi essa inspiração no Cruz e Souza, especificamente dele, que foi com quem você mais se identificou, não é isso? Sim, então. A poesia do Cruz de Souza, que é classificada como simbolista, né? Ela traz alguns elementos, além da questão do inconsciente, das próprias questões mesmo do movimento simbolista, do qual ele fazia parte, também trazem questões específicas de homem negro retinto no século XIX. Então, aquele isolamento que ele sentia, aquela sensação que ele tinha de estar exilado, né? Tinha muito a ver com a experiência de um homem negro no século XIX, né? Então, eu me identifiquei com essas questões, né? O próprio modo como ele olha o afeto, né? Tem alguns textos ele traz isso, né? Por ser negro é visto como um cara bruto, como alguém que não tinha sentimentos elevados. Ele defende isso, né? Ele defende a sua posição como um homem intelectual que sente, né? Existe um texto dele chamado Emparedado, né? Que ele diz isso, que ele está literalmente emparedado pelas ciências sociais da época, né? Pelos preconceitos, mas o texto é como se fosse um grito dele: olha, eu também sinto, eu também penso, né? Então ele traz uma série de questões, né, que eu acho muito palpáveis para o homem negro ainda hoje, né? Ele tem muito a nos ensinar
né? Há coisas dele que você pega ali e parece que foi escrito ontem. Né? E como acontece a influência dele, né? Boa parte dos meus textos são contos, né? São em prosa, né? Não são poemas como os dele. Eu trago um pouco para a minha prosa, para os meus contos, um pouco dessa angústia dele de ser no mundo, né? Mas não é aquela angústia de ser no mundo apenas existencialista, né? É a angústia de um homem negro de estar na sociedade brasileira. Né? Você tem alguma dessas angústias também? Eu creio que todo homem negro brasileiro tem, né? Algumas dessas angústias. Uma sociedade que às vezes tenta nos encaixar em estereótipos específicos, né? A própria questão do homem negro intelectual, né? Que ainda não somos vistos como intelectuais de uma forma geral, né? Somos muito ligados, até por uma herança escravista, né? Somos ligados muito a trabalhos braçais, até mesmo a selvageria, a bandidagem, né? Tem gente que liga a imagem de homem preto à bandidagem, por exemplo. Né? E ainda nós estamos ainda no processo de sermos reconhecidos como seres humanos. Né? E você percebe isso claramente na literatura de Lima Barreto. Há mais de 100 anos atrás, Lima Barreto já trazia isso claramente. Né? E Machado, né? Machado tem um texto dele escrito 6 dias após a abolição, que ele mostra que, já 6 dias depois, ele já mostra que foi só no papel, que nas práticas trabalhistas, por exemplo, homens negros ainda eram tratados como escravos. Né? Não é à toa que você vai ter, por exemplo, a revolta da Chibata. E algumas dessas questões perduram até hoje, né? Já no século XXI. Enfim. Isso. Quem é o Pedro Machado de sala de aula, professor de sala de aula? Eu queria agora explorar um pouco esse seu lado também de professor. Bem, o professor Pedro em sala de aula é alguém que, por mais que pareça óbvio, né, já foi aluno. Né, Todo professor joga essa para os alunos. Já foi aluno também. Pois é. Mas aí eu tento trazer para eles aquilo que eu não tive na minha educação, né? Que não estava no currículo na época. Né? Que não falar, por exemplo, de culturas negras, né? De intelectuais negros, não fazia parte do currículo na época. Às vezes nem por maldade dos meus professores. Não fazia parte do currículo. Às vezes o próprio professor, ele não tem uma formação a universidade não oferece para ele uma formação que contemple esses conteúdos. E aí como ele vai passar algo que ele mesmo não aprendeu, né? É por isso que eu falei que é importante hoje esse número muito grande de professores que está buscando, né? Esse conhecimento, né? Apesar de tudo, né? Eles estão buscando, né? Qual disciplina que você leciona e quantos alunos você tem mais ou menos, Pedro? Eu leciono língua portuguesa. Né? Até por isso eu trabalho com textos, né? Com literatura também. Eu não tenho como dimensionar, mas tem 5 turmas, 5 vezes 40. 40? 200? Cerca de 200 alunos. Né? E é isso, eu tento trazer para eles muita coisa que eu queria ter aprendido na minha época de estudante. Inclusive nas atividades de língua portuguesa, né? Eu trago textos, por exemplo, da Carolina Maria de Jesus, né? Levo às vezes algum poema do Cruz de Souza, levo poesia africana, né? Por exemplo, poesia da Noemi de Souza, que é de Moçambique. Né? E é isso. Esse é o Pedro Professor. Esse é o Pedro Professor, que tem cerca de 200 alunos e certamente os alunos devem gostar do trabalho que você faz com eles também em sala de leitura. Sim. Como eu falei, tem o espaço afro-brasileiro, né? Na sala de leitura, e às vezes nós também, nesse espaço, convidamos pessoas negras que trabalham em diversas profissões para conversar com os alunos, né? Até porque é o seguinte, às vezes aquele aluno, por exemplo, o aluno quer ser advogado. Mas, o cara liga a televisão, nunca viu um advogado negro, por exemplo. Né? Aí eu levo um advogado negro para conversar com eles. E aí se reconhece, né? Questão da representatividade, né? Eu acho importante, né?
Então já foi, por exemplo, já foram entrevistados lá, e fizeram palestras com os alunos, outros professores, advogados, pessoas que trabalham em multinacionais, músicos, né, pessoas da saúde, né? Eu acho importante para eles estarem em contato com pessoas com que eles possam se identificar. Pedro, para a gente encaminhar para o nosso final, eu queria, se você puder, que falasse para a gente assim, respondesse com frases curtas, voltando à pegada do subúrbio, tá? Então assim, se você tem um bairro ou um local preferido do subúrbio. Bem, para não dar briga, né, porque eu tenho amigos de vários bairros, né, do subúrbio do Rio, eu escolheria a Penha. Justamente porque eu tenho uma história. Você gosta da Penha? Eu tenho uma história ali com a Penha, né? Principalmente naquela parte ali onde fica a Vila Cruzeiro, né? E é isso, a Penha, talvez para essa proximidade ali com os alunos, né? Que são moradores, né? Eu acho interessante, porque às vezes nós vemos como aluno só ali na escola, mas cara, ele é morador. Ele é morador e quando tem a operação, é o aluno que está lá em casa, que está em casa às vezes lá isolado, ouvindo tiro, desesperado, né? Então, esse convívio, né, com as pessoas que estão ali, no dia a dia ali na Vila Cruzeiro, né? Que tem suas alegrias ali, mas também tem suas dores, né? Tem sido algo valioso para mim, inclusive tem mudado alguns aspectos até da minha literatura nos últimos anos, né? No meu último livro de contos, Desnudo, que eu lancei no final de 2022, eu trago um pouco das vivências de pessoas negras nesses subúrbios, né? Que envolve tanto o prazer quanto a dor, quanto a ternura, quanto a violência, né? O próprio título do livro traz isso, desnudo, né? No sentido de se desnudar das roupas que a sociedade nos coloca, com que essa sociedade nos fantasia, de certa forma, né? As máscaras, né? Que nós temos que usar às vezes, né? Então eu trago na minha literatura essas vivências para além das máscaras sociais, né? O que você acha que poderia melhorar a vida do subúrbio carioca? Bem, uma maior presença do Estado para além da presença policial, né? Uma maior presença no sentido de mais aparelhos culturais, maior incentivo aos coletivos de mutirões culturais que existem nos subúrbios, nas favelas do Rio, né? Eu acho que essa presença de forma do Estado, né, de forma amistosa, né, e não vendo a população como um problema a ser resolvido, acho que isso seria muito importante para melhorar a vida das pessoas dos subúrbios do Rio. Uma relação amistosa e respeitosa também, né? Sim, sim. A gente precisa um pouco disso. Pedro, muito obrigado pelo seu tempo hoje, por ter vindo, ter se disponibilizado, de falar um pouco da sua vida, da sua trajetória, de você como professor em sala de aula com seus alunos, são quase 200 alunos em média. Ter falado também do Encruzilhadas Suburbanas, que foi seu último lançamento de 2023. Te agradeço demais, tá? Por ter vindo aqui hoje. Obrigado, tá, Pedro? Eu que agradeço. Gente, e o nosso programa de hoje está ficando por aqui. Você pode acompanhar os nossos programas, todos eles nas redes sociais, a jogar @CâmaraRio, tá tudo lá organizado, pronto para você ver e rever quando e onde você quiser. A gente segue por aqui e eu te vejo no nosso próximo encontro. Até mais!